Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Farofa Cult, o nosso podcast mais que especial. Hoje, infelizmente, nós não teremos a presença da nossa grande amiga Michelle, porque ela está aí resolvendo umas questões pessoais dela. Por isso, hoje eu vou comandar essa farofa junto com o Matheus e o Lucas. Oi, meninos, tudo bem com vocês? Oi, gente. Oi, Jojo. Aqui é Matheus Vinícius e estou animado com as pautas de hoje. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para vocês. E é isso, só queria comentar que a nova temporada de The Boys está insana. Então, se preparem aí para quem vai começar ainda e boa sorte para gente que já assiste, que tá foda. Bom, gente, antes de começar a nossa conversa, eu quero convidar vocês para seguir o Farofa Cult no Instagram, @farofacult.pod. Vamos ajudar a gente a chegar no mesmo patamar que a Boca Rosa. Aliás, nós vamos falar dela já já. Mas agora, a nossa primeira pauta é sobre Stranger Things, a série que está bombando no momento. A quarta temporada de Stranger Things estreou no dia 27 de maio. Como já era de se esperar, o lançamento da série foi um estouro e, claro, deu o que falar. Afinal de contas, estamos lidando com uma das produções mais populares e rentáveis dos últimos anos. Depois de 3 anos desde o lançamento da terceira temporada, os fãs já estavam ansiosos para acompanhar os desdobramentos da história, que sempre termina com um gostinho de quero mais. Só que uma das coisas que mais chamaram a atenção logo de cara foi a duração dos episódios. Para vocês terem uma ideia, dos 7 capítulos lançados na plataforma, só um termina antes de 1h10. O primeiro, inclusive, dura 78 minutos, algo que em torno de 1h18. Segundo o executivo-chefe de programas roteirizados na Netflix, Matthew Tunnell, os episódios são longos para que dê tempo de contar a história de todos os personagens. Assim, com mais tempo de tela, é possível desenvolver melhor as narrativas de cada um. E não para por aí. Os últimos 2 episódios da temporada, previstos para serem lançados em julho, serão ainda maiores. E pelo que tudo indica, teremos aí mais 2 filmes pela frente. Meninos, vocês curtem séries com episódios longos ou vocês são do time que já passou de 40 minutos, é demais? Olha, para mim, tanto faz, portanto que o roteiro seja bom. Não gosto, assim, vou logo jogar aqui um exemplo. A última temporada de The Witcher, eu achei que em vários momentos os episódios ficavam grandes demais. E aí, tipo, ficava meio angustiado. E aí, mais pro final, a série engrenou ali, mas, tipo, a série tacava um monte de informação e você que foda-se. Você que lute aí para lidar com essa sua... por estar perdido, né? Então, enfim, eu gosto muito de produções da HBO, já vi algumas da Apple também, que são séries que costumam ter no mínimo 1 hora de duração. E para mim tá tudo bem, assim, tem que saber conduzir roteiro, porque é complicado, sabe? Imagina você ficar vendo 1 hora, 1h30 de um bagulho que você fala assim, pelo amor de Deus, isso aqui poderia ser contado num episódio normal de 42 minutos. Se duvidar, até num mais curto de 30 minutos, e se duvidar, num até com de menos de 20 minutos, né? Tem algumas séries que já passaram por isso, né? Que fica parecendo só um filler, né? Aí fica enrolando, enrolando. Parece que 1 hora da série é 1 hora da vida real, né? Sendo que, dependendo a maioria das produções, não precisa ser assim. E eu sou do time 45 minutos, 10 episódios, aqueles. Não, mas eu prefiro séries com um tempo mais curto, até porque eu gosto de maratonar, né? Então, acho que eu prefiro episódios mais curtinhos que encadeiam melhor, né? Por exemplo, essa temporada de Stranger Things eu não maratonei. Eu assisti um episódio um dia, depois assisti outro episódio outro dia, depois outro episódio outro dia, e aí não consegui encadear mais de 2 episódios. Geralmente era só um só, e no máximo 2. Então, prefiro episódios mais curtinhos, e especialmente em Stranger Things nessa temporada, tem algumas situações ali que eu preferia sair de perto, aí depois eu voltava, assim, né? Porque acho que tem alguns arcos ali que ou demoram para engrenar ou nunca engrenam, né? Então, geralmente eu sentia que dava vontade de ir embora, e aí geralmente essa hora eu levantava, ia beber uma água, voltava e continuava assistindo o episódio. Então, nesse caso, de Stranger Things especificamente, eu preferia que fosse o tamanho que era antes, porque já dava conta de todos os personagens naturalmente.
Eu não lembro de nenhuma temporada, de nenhuma das 3 temporadas anteriores de Stranger Things, nenhum personagem ser abordado na profundidade necessária, assim, né? Então, acho que não tem nenhum personagem raso até então acho que não precisava tanto de tanto tempo para contar a história. Eu sou do time de 40 minutos, porque eu tenho um problema com foco às vezes, e eu me canso muito rápido. Mas aí, às vezes, eu penso que isso é um problema meu mesmo, sabe? Não necessariamente da produção. Depende também, né? Porque tem umas coisas que a gente sente que são mais para encher linguiça. Pelo menos em Stranger Things eu não sinto que as cenas são para encher linguiça, assim, sabe? Eu acho que elas são bem aproveitadas. Até mesmo as cenas que eu paro para pensar, ai, por que que essa cena existe? Elas ainda assim não me parecem monótonas, sabe? Então, acho que é um mérito deles, assim, dessa produção. Mas tem muita série que, nossa senhora, eu sou dorameira, né? E dorameira sofre, porque os episódios às vezes têm 1 hora e 20 minutos e aqueles diálogos lá super arrastados, porque nessas séries assim, né, da Netflix, como essa que a gente está falando, pelo menos tem ali uma ação. Os doramas é uma coisa assim de muito diálogo, de romance meia boca, então eu que lute. O próprio, assim, pegando um pouco um gancho do que o Matheus falou, o próprio plot da Eleven, eu achei ali que, tipo, não. Sabe, eu já entendi que ela sofreu mais que a Juliette, né? Sei lá, tem uma hora que fica meio repetitivo, sabe? Ela ali toda hora sofrendo, sofrendo, sofria, A sofria, história dela sofria. é muito parecida com a da Ju. Gente, não dá, assim. Muito sofrimento, a questão lá da cadeia também. Tipo, já entendi, o cara foi torturado de diversas formas possíveis. Eu já entendi, entendeu? Enfim, eu acho que ali poderia ter sido um pouco mais encurtado, sabe? Não precisava ter mostrado ele sofrendo tanto. E às vezes ficava na mesma cena, tipo, uns 10 minutos, sei lá, tô chutando por alto, porque eu também não parei para calcular isso, mas parecia ser muito maior do que era, porque era toda hora, era castigo, era maltratar. Eu entendi, no caso da Eleven, que pro que acontece no final, eles queriam construir e tal. Tipo, olha ali, ela tá acumulando raiva e tal, e aí tem uma hora que ela pega e explode. Mas eu já entendi. Acho que todo mundo já tinha entendido que ela já estava acumulando muita raiva e explodindo. Acho que, sei lá, a explosão poderia ter acontecido um pouquinho antes. É que eu achei o contrário, assim, não achei as cenas da Eleven necessariamente, ótimo, né? Não achei tão desnecessário, assim, o arco que ela tem, né? Eu acho que mais o começo da Eleven, né? Acho que é um pouquinho mais tenso, assim, para mim. Apesar de que eu acho que preferia ela na dinâmica escolar ali, sofrendo mais que Juliette na escola também. Mas eu acho que é interessante essa parte do laboratório, porque é uma coisa que a gente não tinha visto tanto, assim, na primeira temporada, né? Que quando trata melhor disso, a gente não tinha visto tanto isso, como que funcionava, né? A vida dentro do laboratório. E aí ver como ela recuperando a memória e entendendo como é que funcionava, como é que a memória dela não estava completa, faz sentido até para entender o final da história, né? Enfim. E aí você cria o paralelo com a vida dela na escola e a vida dela no laboratório, e você vai criando essa intenção. E eu acho mais difícil mesmo o arco dos adultos ali. Realmente, não sei por quê, não sei. A gente tem esse é o trauma de Jon Snow também, né? Uma coisa que pessoas que morrem têm que morrer, gente. É só simples assim. Porque senão você fica criando uma narrativa que você não consegue evoluir, assim. Porque a morte do Hopper, ele causa um impacto emocional em quem assiste, né? Porque no final de terceira temporada eu chorei igual não sei o quê. E, e todos os personagens são afetados por essa morte, de alguma forma. Então ele não precisava ressuscitar, assim. O que vai acontecer quando ele voltar para a vida real, assim? O que vai ser o resultado disso? E aí, para mim, é uma morte desnecessária. Eu só tenho um spoiler aqui, mas acho que pessoas que assistiram Stranger Things ou pula para a próxima pauta, né? Ou não assiste essa, porque a gente tá falando da quarta temporada mesmo.
Enfim, então acho que sou adepto de pessoas que morrem têm que continuar mortas, porque elas já carregam já o impacto narrativo que aquilo causou, e ponto, assim. Eu achei um pouco sádica essa expressão. Tem gente que tem que morrer, tem que ficar morto, né? Mas concordo. Assim, essa coisa de ficar querendo criar o novo Jesus Cristo que ressuscita é um saco. Nossa, é um saco. E é muito batido, né? Porque às vezes você sabe que a pessoa vai voltar. Tipo, eu tinha certeza que o Hopper ia voltar. Era muito óbvio, sabe? Eu acho que essa série, ela, às vezes... Ah, não sei, às vezes eu acho que ela fica meio repetitiva com os negócios dos monstrinhos, assim. Não sei. Não sei se vocês pensam isso também. Porque, assim, eles derrotam os monstros, aí eles têm um verão legal, né? Um período aí de boa, e depois os monstros voltam. Aí essa dinâmica é muito repetitiva, sabe? Você diz que o melhor seria ter um terror duradouro, assim, tipo, o que acabou, tipo, não acabar numa temporada e continuar, o mesmo terror, assim? Ah, sei lá, eu tô aqui pra falar mal, né? Não, mas, não, mentira. Mas eu, não sei não, porque tô pra falar mal, não pra dar soluções. Mas eu acho que, não sei, é uma percepção que eu tenho, assim. Eu não acho que a série enche linguiça, entendeu? Mas eu acho que, assim, a forma como as coisas vão se desenrolar, elas são meio óbvias demais, entendeu? E, tipo assim, já que eles vão botar lá os monstros pra dormir e depois eles acordam, aí fica nesse, sei lá, não sei, talvez esteja falando besteira. Ela é uma série que tem uma estrutura já definida, né? Desde a primeira temporada, né? Que é exatamente o que você falou. Eles vão verão ótimo, aí vai começar a dar merda, e depois eles vão se dividir em 50 grupos, igual o Scooby-Doo, e depois eles vão resolver o problema no final todo mundo junto, né? Eu acho que tem, e isso acontece sempre, né? E nessa, por enquanto, ainda não chegou esse momento de todo mundo junto terminar, tá juntando agora, né? Acaba no momento da união ali, né? Mas ainda não tá todos os personagens juntos. Então acho que realmente tem uma estrutura aí. Eu acho que o que mais me pega, assim, na questão dos monstros, assim, para falar mal, né? Já que a Joana puxou essa pauta pra falar mal, eu acho que mais me pega é uma questão de não uniformidade dessa mitologia, assim, né? Não dá para entender mais ou menos como funciona o mundo invertido, né? Porque a gente já teve 4 tipos diferentes de monstros, até agora a gente não entendeu como é que eles funcionam, né, nessa estrutura, né? Geralmente quando a gente tem alguma história com monstro, alguma história com seres paranormais, a gente tem meio que uma ideia de como vai funcionar essas coisas, né? Enfim, acho que só isso que me atrapalha, assim, né? Porque tem o Demogorgon, aí tem o Vecna e tem o Devorador de Mentes. E eles são totalmente diferentes entre si, assim, né? Você não consegue ver um padrão entre os três. Só isso, assim, que me incomoda, assim, em relação ao monstro. E é interessante isso que você falou agora, porque às vezes a gente pode parar para pensar, tipo, nossa, isso tudo estava planejado desde a primeira temporada. E aí, você falando sobre essa questão do padrão, é muito interessante, né? Porque, tipo, será que estava isso tudo planejado desde a primeira temporada? Tipo, esse fim de que, né, você tem ali um certo padrão, você tem um mafioso, né, um cabeça central, alguém assim. É, ou foi porque eles falavam assim, a gente tem que explicar. Gente, depois deles terem esquecido o aniversário, eu duvido muito que tudo isso foi planejado desde a primeira temporada. Então, assim, é isso. Tadinho do Will, gente. Tadinho do Will. Tadinho. Então, Tadinho. assim, dezenas e dezenas de profissionais. Aí vem um povinho do Twitter que pega, tipo, meia hora e fala: peraí, era o aniversário dele e não teve, e ninguém ligou. Então, assim, obviamente, gente, a série é muito boa. A gente está aqui metendo pau e tal. Mas a gente só está fazendo algumas observações. Então, assim, a série é muito boa, ela diverte, ela é interessante, é aquele entretenimento gostoso de assistir. Os personagens são carismáticos, os atores são bons, mas existem erros, né? Existem certas coisas ali e acho que, sei lá, talvez seja um desses, entendeu? Tipo,
Confesso que no final do episódio eu até falei pro Matheus, nossa, foi genial, não sei o que, não sei o que. Mas agora com ele falando isso, dessa questão do padrão, eu fico assim, cara, os caras esqueceram do aniversário do Will. Será que tudo era planejado desde o início ou eles foram levando e foram indo e tal? É, é isso, né? Então, assim, a série é excelente. Eu, pelo menos, amo a série. É, mas tem erros ali que, tipo, você não esquece o aniversário de um dos protagonistas, né? Não faz isso. Tipo, não tem um quadro, não tem um Excel ali, não. O aniversário dos personagens. Assim, puxa o Excel ali. Tem nada que eles podiam ter lembrado do aniversário do menino, sabe? É um furo de roteiro. É um furo de roteiro igual deixar um copo do Starbucks em cima da mesa, como foi em Game of Thrones, entendeu? É um furo, né? Um pior do que o outro, né? E aí a gente vai ter que discutir depois. Mas são furos chatos, né? É uma ficção por data também, né? É ficção pela data específica, né? Porque eles poderiam ter usado qualquer outra data, assim, na vida ali, para poder fazer a cena da Eleven ali, né? Enfim, e também esse erro de data era compatível também com como o Will tava na hora que a cena aconteceu, né? Ele tava ali meio triste, meio esquecido, meio de lado. Então faria sentido narrativo ele tá triste porque esqueceram a data dele e o Mike tava mais interessado em ficar com a Eleven ali. Dava para criar um argumento de esquecer a data de verdade, assim, né? E por isso ele está triste. E não só ciúmes, especificamente, né? Enfim. E a gente não pode esquecer também de falar o Will pode ser um grande queerbait também, né? Que pode estar acontecendo nesse roteiro, né? Agora que a gente falou de Will, me veio isso na mente. Sim, sim. Ninguém fala nada. Gente, 2022. Não façam isso, não. Uh-uh. Não façam isso. Não, não. Junho, entendeu? Junho, faz isso não, sabe? Ai, não, mas aí deixa o mistério e tal, porque, enfim, fluido. Gente, não. Esse pensamento Harry Styles aqui não cola, não. Entendeu? Não é legal isso em produção. Eu, pessoalmente, acompanho série há bastante tempo. Sei lá, acho que a primeira série eu vi quando tinha uns 14 anos, já tenho aqui uns 11 anos. Já vi isso pra caralho em série e tô cansado. Então, assim, ou é ou não é. Vamos, ai, vou, tá, isso aí é papel de série que não quer se posicionar com medo de perder público. Então, faz isso não, né? Isso aí eu não gosto, não. Espero que falem, deixem claro na próxima temporada. Da segunda metade acho difícil, mas falem alguma coisa. Ah, sim, porque eles ficam criando aí essas fanfics, né? Dando pauta para o povo criar fanfic, e depois não se comprometem, que eles acham que essas pautas LGBTQIA+, é conceito, entendeu? Tipo, eu acho super compreensível, porque, ai, gente, um grupão de amigos daquele vai ter um LGBT? Impossível, né? Mas, enfim, é isso que o Soares falou, assim, chega de Harry Styles, não me rotula, não me coloca em caixas. Não, acho que tem que falar assim, porque fica muito apelativo, sabe? Parece que eles querem agradar um público, mas não desagradar outro. E essas pautas, elas são importantes. Não é para ficar criando roteirinho para fanfic de fã, não, sabe? Teoria de fã, não. São assuntos sérios. Não, e o Will tem várias características de narrativa, né, que poderiam colar ele na comunidade LGBT muito facilmente, né? Tem todo a narrativa dele de não querer amadurecer, de sentir ciúme do amigo ali que tá começando a namorar, de não querer namorar ninguém naquele momento, que todo mundo tá namorando. Enfim, o Will, ele dá bagagem para fanfics, assim. É meio que a mesma coisa. E eles estão fazendo a mesma coisa que o roteirista de Luca fez também, né? De tipo, não, aqui não é alegoria de nada, não. Aqui tá tranquilo, né? É a minha infância, é a história da minha infância, não é nada que é real, assim, né? Se você vestiu essa carapuça, pode vestir, não é a gente que criou isso, não. Então, acho que o Will pode cair nesse medo aí, mas eu acho que espera-se que apareça algum. Ninguém precisa de um par romântico na vida, né? Mas, como todos os amigos dele têm um par romântico, e o encaminhamento é sempre ter um par romântico,
acho que o Will precisa desse próximo par romântico, ou no final dessa temporada, que eu acho difícil, como a senhora disse, porque são 2 episódios, para aparecer uma pessoa caindo do céu ali de relacionamento, ou na próxima temporada, né? E o ator que faz o Will é muito bom, assim, eu acho que ele é um dos melhores ali, sabe? Acho que vale a pena desenvolver melhor esse personagem, não só em relação à sexualidade dele, mas muitas outras coisas também. Agora só nos resta esperar, né, para esses últimos 2 episódios aí que vão ser que serão lançados em julho, no dia 1º. Então vamos separar a nossa pipoquinha aí que vem mais 2 filmaços pela frente. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E a nossa segunda pauta é sobre o cu da Anitta e as polêmicas dos cachês de artistas sertanejos. Você que é brasileiro já sabe, tem coisa que só acontece por aqui. O nosso cenário político que o diga, né? Nas últimas semanas explodiu uma polêmica envolvendo cachês de cantores sertanejos pagos por prefeituras pequenas. E no meio desse debate está a nossa girl from Rio, Anitta, mais precisamente a sua toba. Tudo começou após o cantor Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, soltar uma indireta sobre a tatuagem íntima da artista, dizendo que não precisava tatuar a toba para dizer que estava bem. Na ocasião, o cantor ainda fez duras críticas à Lei Rouanet, em uma fala que deixa claro seu conhecimento mínimo sobre a Lei de Incentivo à Cultura. O sertanejo disse que não precisava da Lei de Incentivo à Cultura e que seu show era pago pelo povo. Nesse ponto, Zé Neto está certo. A dupla sertaneja recebeu R$ 400 mil de dinheiro público da Prefeitura de Sorriso para subir ao palco da Feira Agropecuária. O Félon da Poderosa não deixou barato e começou a questionar os cachês altos que artistas sertanejos recebem para se apresentarem em cidades pequenas. A movimentação dos fãs foi tanta que o próprio Ministério Público se envolveu no assunto. O órgão deu início a uma investigação para entender a origem dos recursos que bancam esses shows caríssimos e chegou a nomes gigantes, como o do cantor Gustavo Lima. É incrível como até o rabo da Anitta faz mais coisas pelo Brasil do que o governo Bolsonaro, não é mesmo? Cara, e essa polêmica, ela é tão absurda que eu acho que realmente só aconteceria aqui no Brasil. Assim, não tem como em nenhum outro país do mundo algo desse tipo acontecer. Assim, uma tatuagem, como diz a Anitta, fofa, causar tanto alvoroço assim na vida das prefeituras, assim. É uma coisa de louco, só poderia acontecer. Eu gosto muito dos desdobramentos, né, da crítica, de falar do cu dela e o que isso eclodiu na sociedade, sabe? Eu acho muito legal essa narrativa. E, assim, é impressionante como tudo isso aconteceu com ela lá pleníssima, falando, gente, o que rolou? Tava lavando o cabelo. Assim, foi bem... Eu imagino, gente, eu queria muito ver. Eu realmente queria ver. Anitta, por favor, se você lançar seu doc, dizem aí que teve alguma questão com a Netflix e talvez ia sair um outro serviço. Independente do lugar que sair, alguém precisava ter filmado esse momento, a relação dela. Porque, cara, a gente precisa ter esse documentário. Assim, ela vendo... Imagina ela acordando uma bela manhã lá, né, na mansão dela lá nos States, e acordando, vendo o nome dela nos TTs, ela, gente, mas o que eu fiz? Aí vendo lá o caos se formando, Ministério Público, Justiça, reportagens, e os Anittas lá com aquela... parecendo aquele meme daquela garotinha que está em frente a uma casa pegando fogo, com aquele sorriso, igual, assim, tipo, vocês não sabem com quem vocês mexeram. Então, assim, cara, é bizarro, assim, toda essa movimentação que aconteceu. O fã-clube da Anitta, acho que junto com outros fã-clubes como os Cactos e até os ARMY, são pessoas, assim, muito engajadas, assim, defendem seus ídolos, vão lá, não pega, assim, pega dado, pega coisa, se formam um paredão ali de defesa e tal.
E eu fico imaginando quando eles acharam essa mina de podridão que foi esse esquema aí, né, de recebimento. Eu cheguei a ver na reportagem do Fantástico que tinha prefeitura gastando coisa assim de 30%, 40%, eu acho, do orçamento que é para educação, investindo em show, em cidade que tem... Não é uma cidade, não é uma mega cidade, uma capital grande, não é uma cidade nem grande, é uma cidade de médio para pequeno porte. Então, assim, gente, isso em pleno ano eleitoral. Então, assim, a Anitta pode ter ajudado a cortar um dos braços desse movimento do bolsonarismo, porque os shows eles são usados com fortes intenções eleitorais. A gente está num ano muito decisivo e não vão mais poder ser usados, porque está todo mundo de olho. A Anitta, a Juliette e o BTS, os três cavaleiros do apocalipse, né? Você não pode mexer com eles porque vai vir chumbo grosso pra cima de você. E acho que o que mais me surpreende, né, nessa polêmica toda é o fato de que o Zé Neto, primeiro que ele vem aí falando que a Anitta é apelativa pela tatuagem íntima dele, mas se você for lá no Instagram dele, ele adora tirar umas fotinhos de sunga, né, Soares? Assim, eu não acho que tem coisa mais apelativa do que isso, Exatamente. para mostrar ali seus atributos. Mas, Não enfim, desbravei essa Deep Web, não, gente. Não quis entrar na Deep Web. Mas, cara, o quanto ele é burro também, né? O comentário que ele fez, porque ele está se apresentando, ele faz essa apresentação numa feira de agronegócio, patrocinado pela prefeitura, e ele fala, quem pagou o nosso show é o povo. Tipo, realmente, é o povo que pagou aquele show, né? Porque é um dinheiro público que eles estão recebendo. Então, assim, a pessoa não pensa, né? E uma coisa que, assim, que me incomoda muito nesses debates sobre, Lei Rouanet, pipipipopó, é como as pessoas não sabem o que é a Lei Rouanet, o que é, né, as leis de incentivo à cultura de modo geral. Elas não têm noção nenhuma dessas coisas, assim. Então, se você não sabe de um assunto, cara, não fala, entendeu? Só que fica falando, e aí acaba dando um tiro no pé. Deu um tiro no pé dele e do colega dele, né? O Gustavo Lima também, que tá aí tomando pra caramba, fiz aquele vídeo emocionadíssimo, né? Falando que ele é um artista, que tá pensando em parar de cantar por conta disso, todo aquele drama. E acho que vai cair aí muita gente, porque o universo sertanejo, ele é um universo que está muito também atrelado ao agronegócio e a prefeituras e, enfim, né, a dinheiro público, essas feiras, né, de Feira do Boi, rodeios e tal, cara, quem é que custeia isso? Né? E eles estão lá tocando e participando e ganhando muita grana. O cachê dos sertanejos é enorme. Tem artista sertanejo que o cachê deles, assim, tipo, o artista iniciante, o cachê chega a ser maior que o da Anitta, que é a maior artista do país, sabe? Então, assim, tem muita coisa estranha aí e eu espero que o Ministério Público bote muita verdade aí pra rolar. Amo, tô adorando esse circo pegando fogo. Devo estar que nem a Anitta também. Sentadinha com a pipoquinha só aguardando mais desdobramentos. E é total atirar no que viu e acertar no que não viu, né? Porque começou tudo com o Zé Neto, acabou respingando no Gustavo Lima, e o Gustavo Lima é o que está tendo mais destaque negativo nessa situação, né? Inclusive, teve show dele ontem, dia 8, né? Que a gente está gravando dia 9, dia 8, em Magé, que é um lugar que foi onde começou também a treta do Gustavo Lima, né? E aí a gente vê como que esse show também, são muitos shows que custam 1 milhão, 1.400.000, é um valor muito exorbitante, vindo de fontes um tanto quanto escusas, assim, né? Segundo o prefeito de Magé, o dinheiro veio da privatização da SEDAI para esse show.
do Gustavo Lima aqui, né? Enfim. Mas muito vem, como o Soares falou, né, de educação, de saúde, e são cidades que estão em situação, e podem estar em situação muito crítica, né? Enfim. Se realmente, assim, privatizou a cidade para contratar o Gustavo Lima, né? Não e faz todo o sentido, né? Tipo assim, super justo reverter isso o dinheiro da SEDAI para um show do Gustavo Lima em Magé, em comemoração ao aniversário de 400 e sei lá quantos anos de Magé. Enfim. E gera isso, né? Teve vários shows cancelados do Gustavo Lima na Bahia, no interior de Goiás, assim, porque queimou o filme, né, da pessoa. Não é só mais um cancelamento, né? Como a gente falou nos últimos episódios sobre cancelamento, não é só mais um cancelamento. É uma questão de crime, né? De crime ou de má utilização do dinheiro público ou tráfico de influência, enfim, são várias coisas que envolvem isso que está acontecendo, né? Com os sertanejos especificamente. Mas, se bobear, tem chance de respingar também em outros ritmos, assim, né? Não sei, mas tem muito dessa, como a Joana falou, né? Tem muito dessa questão do agronegócio envolvido, né? Então, os sertanejos realmente são os mais afetados por esse tipo de coisa, assim, né? Eu fico surpreendido, aqui não sei se é off ou real, assim, eu acho melhor ficar off, mas de até agora não chegarem, sei lá, nome como Nayara Azevedo, que é uma pessoa que está muito atrelada ao governo Bolsonaro em si, e outros nomes que também declararam muito apoio firme, assim, ferrenho ao governo, esses nomes ainda não aparecerem, assim, mas fica aí no ar a ideia. Tem nome ainda para aparecer, eu acho que Gustavo Lima e Zé Neto são só o começo desse iceberg. Eu acho que o que mais facilitou, né, pelo que eu tinha visto acho que se eu não me engano, espero não estar falando nada errado, é que esses contratos de show eles são feitos sem licitação, né? Então facilita muito, né? A prefeitura paga o que o artista pede, então você joga o valor lá para cima e a prefeitura vai lá e paga. E pegando, continuando nesse ponto, mas agora abordando um pouco da reação dos Minions, né? A gente sabe, né? O Gustavo Lima é Minion e o público dele, né? Acaba vendo ele como uma grande representação da Minionlândia, né? De todo esse exército, alguns reais, outros robôs que a gente tem aí na internet. E eu achei engraçado ver nos comentários que a maioria falava assim: ai, mas esse é o valor dele. As prefeituras, elas pagavam porque elas queriam. O cara está dando o valor dele, as prefeituras pagavam. Porque assim, gente, aí se, por exemplo, se essa mesma prefeitura, né, show de 1 milhão, se a prefeitura pegasse 10 mil reais para investir em um espetáculo que provavelmente custaria muito barato, seria de graça, um espetáculo de, sei lá, de teatro, ou uma outra apresentação que custaria, tipo, 100 vezes menos. Dependendo do tema dessa peça, se, por exemplo, tivesse diversidade nessa peça, eu sei que ia ter muita gente chiando, falando que, olha lá, dinheiro público e tal. Mas para os 1 milhão do Gustavo Lima, né, existe essa defesa. Então, assim, é muito seletivo, né? O show do Gustavo Lima, acho que podia custar 100 milhões, que essa galera ia estar falando assim, não, mas porque, enfim, é o valor dele, né? Paga quem quer. Então, assim, eu fico, gente, vocês nem disfarçam mais. Deve dar uma tela azul ali da morte, igual aquele do Windows, né? Já que a gente também está falando aqui com alguns robôs, dá nada, né? Porque, tipo, e agora? Como é que eu vou defender? Agora a defesa é isso, está pagando porque é o que ele vale. E há dúvidas, né? Porque convenhamos que Gustavo Lima não deve valer nem nada perto disso, né? Enfim. É isso, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro tem aí os seus esquemas. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. Vocês sabem que a internet adora polemizar umas coisas meio nada a ver. Na última semana, a vítima da vez foi a nossa querida Boca Rosa, maior empresária do Brasil. Bianca Andrade, que sabe como ninguém se manter em evidência, deixou escapar, sem querer querendo,
um pouco do seu planejamento de stories do dia. Dar bom dia, boa noite, mandar mensagens motivacionais para os seguidores, postar suas publis, divulgar a marca, mostrar o seu bebê. Esses são alguns dos conteúdos programados pela influenciadora para serem lançados ao longo do dia no seu Instagram. A internet ficou chocada com o fato de a influenciadora seguir um roteiro de stories. Parece que muita gente ainda não sacou que esse é o trabalho dela e que não dá para fazer as coisas sem o mínimo planejamento. Vale ressaltar que a Bianca também gerencia uma marca e usa as redes sociais para divulgar os seus produtos. Por outro lado, nós não temos toda essa rotina de empresária, influencer e mãe que a dona Boca Rosa tem. Muito menos a audiência dela, infelizmente. Mas se a gente for parar para pensar, como seria o nosso planejamento de stories do dia? Ai, como eu queria que a Michelle estivesse aqui hoje. Ela ia falar muitas coisas boas. Um beijo, Michelle. O planejamento da Michelle hoje deve estar ligar com empresas e resolver problemas pessoais. Enfim, o meu planejamento de stories, eu não sei porque eu sou uma pessoa que eu não sei se eu exponho muito a minha vida pessoal. Só que é engraçado isso, né? Porque eu uso aquela coisa de, eu sou uma pessoa discreta, low profile, mas na verdade eu não tenho nada para postar. Pelo menos nada de interessante, né? Então, o meu planejamento seria eu acordando cedo, indo pra academia, trabalhando. Acho que só. Nenhuma motivacional nesse seu dia, assim, maravilhoso? Não tem um vença? Acorde cedo, durma enquanto eles dormem, acorde quando eles... Mentira. Essas frases meio Trabalho enquanto eles dormem. Ai, não, gente, eu não consigo nem me motivar por motivar os outros. Não tenho filhos. Tenho uma cachorra, que é muito fofinha. Talvez eu usasse a peteca para engajamento. Cachorro dá engajamento, isso é um ponto importantíssimo, assim. Cachorro e Animal dá criança são coisas que engajamento. trazem engajamento, assim. Verdade. Gente, é aquilo, né, que a gente falou aqui, ela é empresária e tal. Olha, sinceramente, a minha rotina não teria muita coisa, não, porque de segunda a sexta, basicamente, é assistir gameplays de Valorant e ficar o dia inteiro trabalhando, né? Trabalha aí, né? Às 9 horas por dia chegaram com força. E é isso, ficar vendo gameplay de Valorant no final de semana que tem um agitozinho, um rolezinho, uma bebidinha, um álcoolzinho, uma musiquinha alta, né? Nem sempre música que a gente necessariamente gosta, mas porque a gente está no espaço, acaba tocando, enfim. Mas é isso, não teria muito planejamento de stories, não, para postar isso. Seria basicamente eu reagindo a gameplay dos outros e é isso, meus stories seriam basicamente esse, eu falando assim, oi, acordei para trabalhar, mais um dia, aquela coisa, mais um dia de luta, botando aí a música da Carol Conká, e no final de semana que seria as fotinhas mais legais, né, que aí ia ter um planejamento de mídia e tudo mais, de manhã falando, botando um stories, hoje promete, hein? Aí de tarde botando um look pro dia, aí de noite postando stories da festa com som estourado, que ninguém gosta de ouvir. Porém, e chegando ao final do dia falando, nossa, hoje foi bom, né? E aí, depois falando mais um outro stories, botando voo de cama, né? Aí a gente encerraria amanhã do dia seguinte, assim. Voo de berço. Cara, eu não tenho agitação nem no meu final de semana, mas é por uma opção também, porque eu sou caseira, eu sou sem graça, eu sou monótona, então, e eu gosto do meu estilo de vida, não tô Ei, reclamando. cadê a Será guerreira? que isso? Cadê a pessoa interessante que tá aí? Não tem. Ainda bem que eu não sou influenciadora. Acho que se eu fosse influenciadora ia ser um fiasco, assim, porque, nossa, minha vida não tem nada de interessante. Mas eu fico vendo, assim, tipo, essa juventude, essas pessoas, assim, que saem muito e tem sempre muita coisa para fazer. Aí eu fico pensando, cara, imagina você ser uma pessoa que tem muita coisa para fazer. Acho que dá trabalho, né? E dá preguiça, assim. Eu nem me sinto com tanta inveja dessas pessoas, assim. Porque eu fico pensando, nossa, é muita coisa para fazer.
Eu tava vendo na internet, bombou essa semana um vídeo de uns adolescentes que foram num rolê na Liberdade e a menina lá falou que beijou 72 pessoas. Aí você veja, né? Imagina, aí você entra no Instagram da menina, aí ela vai para as festas, vai para o rolê com os amigos. Assim, eu tô falando de pessoas comuns, tá? Porque a Bianca ela é um ponto fora da curva. Aí eu fico assim pensando, mano, cara, imagina você ter isso tudo de informação na sua vida, gerar conteúdo, isso, tipo, é muita experiência de vida, né? É muitas coisas que acontecem no seu dia a dia, e aí você vai montando ali um planejamento para divulgar para as outras pessoas, gerar conteúdo sobre cada passo da sua vida, sendo que às vezes, tipo, você só tá vivendo, sabe? E aí o fato de que as pessoas geram conteúdos sobre suas vidas e conteúdos interessantes que entretêm, faz com que nós, pessoas normais, tenhamos, a gente fique com essa ideia, né, de que a nossa vida ela é sem graça. A nossa vida é uma vida normal, sabe? Tipo, quantas pessoas assim como eu acordam, trabalham e, sei lá, vão assistir Netflix no final do dia e dormir no sofá? Entende? E tudo isso é porque a gente, não sei como é que é a dinâmica de outras pessoas com rede social, né? Mas tem gente que se foca muito na superexposição, assim, né? De si, né? Então, e pessoas normais, né? Pessoas que não, são anônimas focam muito nessa superexposição de si, né? E acaba sendo isso, né? Você se torna um micro-influenciador, mesmo que não sendo, né? Meio que você cria conteúdo sem planejar criar aquele conteúdo, né? Enfim, acho que só pela noção de superexposição. Mas se fosse considerar eu sendo influenciador, assim, acho que eu seria um péssimo influenciador, assim, considerando qualidade de conteúdo, assim, eu não sou uma pessoa que posta stories todo dia, mas posto com alguma frequência ali, né, pra quem não é visto não é lembrado, né, assim, que a gente tira a gente, pelo amor de Deus. É, querendo ser lembrado, inclusive. Mas eu acho que o meu conteúdo, se eu fosse influenciador, seria conteúdo sobre a gente, assim. Eu gostaria, por exemplo, de um dia, no Farofa, ter um vídeo nosso falando, vamos gravar hoje, aqui, meio essas coisas de palhaçada, meio, estamos gravando podcast. Porque o conteúdo que eu acho que eu produziria nas minhas redes sociais, eu já meio que faço ali, né? Eu posto um livro que eu tô lendo, faço umas caixinhas do nada, enfim. Isso já faço naturalmente, mas acho que talvez fizesse com mais frequência e com foco mesmo em engajamento, assim. Acho que se eu fosse ser um influenciador digital, eu faria igual Boca Rosa, teria um planejamento diário, assim, ou semanal do que fazer naquela semana, porque realmente não dá, né, para você... Porque as redes sociais funcionam com frequência, né? Por causa da frequência. Então, não tem como você ficar vários dias longe das redes sociais sem botar a cara, sem, sem mostrar que você ainda é um influenciador digital, né? Porque se você ficar uma semana fora, o Instagram não vai entregar nada para ninguém, assim. Vai, tipo, mostrar para duas pessoas só, e aí seus stories vão ter, tipo, 10 views só, em vez de mais de 200, sei lá. Enfim, um stories da Boca Rosa deve ser mais de 1 milhão de views por dia. Enfim, eu acho que esse é uma questão que a gente, enquanto o normal e o influenciador tem que ter, né? Acho que se você não é famoso e tem um pontinho no stories, assim, você realmente está você tá apenas se super expondo, assim, você não está criando conteúdo necessariamente, assim. É um pouco nessa linha. Mas eu acho que tem gente que até usa a exposição, tipo, coisas que acontecem no seu dia a dia para gerar conteúdo. Que é tipo isso, assim, seu estilo de vida vira um conteúdo. Porque, a gente segue os influenciadores pelo estilo de vida deles, né? Pelo menos eu. E também pelas coisas que eles têm
para falar, né, enfim, de discursos e tal. Mas tem muita gente que só segue influenciador para ver eles existindo, assim. Tipo, tem uma frase que eu vi na internet muito interessante falando que as pessoas gostam de ver rico vivendo. E eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Mas no caso da Boca Rosa, eu vou defender aqui. Eu adoro a Boca Rosa, gente. É errado gostar da Boca Rosa? Acho que não, amiga. Foi cancelado ultimamente? Acho que não. Não, o cancelamento É, dela teve validade, né? Então, virou Morreu rapidamente. rápido, cancelado. eu acho, eu acho ela um ícone injustiçado. Aquela mulher devia render muito mais no BBB 20. Mas, enfim, né? E assim, eu acho muito compreensível esse planejamento de stories dela, porque a gente está falando de uma empresária. E a Boca Rosa, o perfil dela não é só sobre a vida dela, é sobre a marca dela. A mulher tem um império, né? Então, achei muito assim, muita burrice o pessoal também ficar E ela criticando mesma é uma ela. marca, né? Desculpa interromper, João, mas ela mesma é uma marca dela, né? Não, Sim, ela não só tem uma marca, mas ela é uma marca. mas é isso, é o estilo de vida dela é uma marca, assim como é, sei lá, com a Virgínia, com a Deolane, enfim, essa galera, o estilo de vida deles, eles vendem o estilo de vida deles. E as pessoas compram. Só que assim, eu acho que é muito ingênuo da nossa parte achar, porque o pessoal ficou falando assim, ah, nossa, mas é muito artificial. Esse roteiro mostra que ele é muito artificial no story. Cara, mas é muito ingênuo você acreditar que os influenciadores são 100% naturais o tempo todo. E eu nem acho que eles devem ser, sabe? Porque é o trabalho deles. Então, é claro que eles pensam nas coisas que eles vão postar, nos stories que eles vão fazer, nas coisas que eles vão expor na internet. Tipo assim, às vezes eu sigo pessoa tal, aí ela vai fazer um story de publi. Aí ela começa a falar de uma coisa assim da vida dela, do dia a dia, aí do nada ela vai e pega um gancho para fazer um publi ali de algum produto. Cara, ela começou falando sobre uma experiência pessoal para fazer ali uma naturalidade para aquele conteúdo. Mas é óbvio que ela pensou, que ela roteirizou, que tipo veio tudo na cabeça dela antes dela ligar aquela câmera e postar aquele story. Então assim, achar que o influenciador ele é 100% natural, 100% orgânico, é muito ingênuo, assim. E eu nem acho que, como eu falei, eu não acho que eles estão errados em fazer esses roteiros. Tipo, por exemplo, a Bianca, ela tem uma quantidade de história para expor o filho dela. E o pessoal ficou criticando, dizendo que, ai, nossa, mas ela tá usando o filho dela para engajamento. Aquilo ali tá claro que é uma forma que ela tem de controlar a exposição do filho dela, sabe? Porque ela sabe que, tipo, beleza, a galera gosta de ver o filho dela que é fofinho, isso traz engajamento para as redes sociais dela, mas aí também ela não pode ficar usando só a imagem do menino, sabe? Tipo, é até bem problemático, assim. Então, cada passo, isso dela como uma influenciadora gigante, até mesmo os influenciadores, micro-influenciadores, os medianos, todos eles pensam cada passo que eles vão dar, porque é o trabalho deles, não pode fazer de qualquer jeito. Agora você puxou essa história do filho, né? Eu acho que até a quantidade de posts, por exemplo, do filho, é uma coisa de uma forma de controlar, né? Quanto que ela vai expor e o que ela não vai expor do filho dela também, né? Uma medida de... Eu sei que o público quer ver o meu filho, né? Eu acho que toda mãe famosa tem essa questão de o público quer ver o filho, né? Até às vezes é um momento meio... Tipo, quando algum artista guarda a imagem do filho durante muito tempo, a exposição da imagem da criança vira um evento midiático, né, quando a criança aparece. Então, acho que é um modo de você também controlar, tipo assim, o que eles vão ver dele e o que eles não vão ver dele, né? É, enfim. E considerando agora o resto, assim, influenciadores em geral, são pouquíssimos, assim, que a gente... Acho que a gente pode seguir muitos influenciadores, mas acho que são poucos que a gente se engaja realmente em acompanhar mais fixamente a vida deles, né? Então, acho que quem tem esse planejamento para continuar gerando essa, esse planejamento para gerar engajamento, assim, mais frequente, com certeza sai na frente, assim. Você não se garante só no carisma, se garante no quantas vezes você vai aparecer entre as primeiras bolotinhas ali dos seus stories, né? Então, acho que
Estamos dando uma aula de marketing aqui para você, influenciador micro, que quer crescer, faça um stories igual a Boca Rosa. Não, ela é incrível. Aquela mulher, ela sabe se vender. Aquilo ali é uma marqueteira nata. Inclusive, dizem que, né, esse vazamento no planejamento dela também foi uma jogada ali, sabe? Eu não sei se foi uma jogada para polemizar, mas eu sinto que ela, tipo, não fez questão de esconder, entendeu? Porque é uma coisa meio óbvia, né? Que todo influenciador tem um planejamento de conteúdo, assim, de que vai postar no Instagram. O pessoal acha que Instagram de influenciador é álbum de fotografia, que nem o nosso. A gente vai na praia e posta uma foto. Não, né, gente? Aquilo ali é a plataforma de trabalho deles. Eu, que sou a pessoa mais flopada nas redes sociais que eu conheço, eu penso muito, né, nas coisas que eu vou postar. Então, por que um influenciador gigante não ia pensar, sabe? Enquanto a gente não chega aí no patamar, né, da Boca Rosa e de outros influenciadores gigantes, a gente vai mantendo aí os nossos planejamentos mais básicos, vivendo uma vida normal. E acabou nosso Farofa Cult. Esse foi o nosso último bloco. E foi muito legal conversar com vocês, meninos. Senti muita saudade da Michelle, ela que está sempre aí me ligando muitas falas importantes no nosso programa. Então, espero contar com a presença dela no nosso próximo episódio e com a presença de vocês também, nossos ouvintes assíduos. Eu queria até pedir para vocês compartilharem aí com os colegas de vocês. Vamos fazer o Farofa Cult explodir a bolha para a gente poder chegar onde Bianca Rosa chegou. E é isso, vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa rotina ficar super corrida. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Com o Michelle, agora completando o casting de novo. E vamos esperar o que vai vir aí pela frente da cultura pop ou da política pro próximo episódio. Tchau, meus amores. Isso aí. Estaremos com a Michelle na próxima edição. Já tô confirmando aqui sem ter perguntado para ela. É ótimo isso. Mas é isso. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando a gente. E é isso, né? Podem mandar o feedback, que a gente gosta de saber o que vocês estão pensando dos episódios. Quase se a gente chegar a 1000 views, gente. A gente quer 1000. Número 1000. Vamos lá. A meta é 1000.